Vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre o reforço vindo junto ao Botafogo. Vamos falar também sobre Fábio Caeli, que o Globo Esporte deu detalhes da vinda do treinador, que olha, mas falas me assustaram. E Bruno Guimarães, com o sonho de vestir a camisa do Gigante da Colina. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E agora um treinador, todo mundo já sabe que é o Fábio Caeli. Foi campeão em 2017 com o Corinthians, campeão da Série B pelo Santos. Mas 90, pelo que eu estou vendo nas redes sociais, pelo menos 90% da torcida não gostou da vinda do treinador. Eu, como vocês viram na hora do almoço, eu também não gostei. É um treinador que não tem aquele DNA de Vasco, que é o DNA ofensivo, tá? Temos treinadores que foram campeões com o Vasco que não tinha DNA ofensivo, tipo o Joel Santana, que o Papai Joel joga nos contra-ataques, mas são poucos. A maioria chega aí e tem o DNA ofensivo. Antônio Lopes, que mais? O próprio Sebastião Lazzaroni, tanto que com ele a artilharia do Campeonato Carioca foi Romário, Roberto Dinamite e Tita. Os três primeiros na artilharia eram os jogadores do Vasco. Ele conseguiu explorar essa característica ofensiva dos atletas que ele tinha à disposição. E em 87, o herói do título foi o Tita, que fez o gol na final contra o Flamengo. Ele cria do Flamengo e fez o gol que tirou o título do time que revelou ele. E em 88 foi o Cocada. Se bem que o Vasco tinha ganhado o primeiro jogo. Mas o Fábio Caeli vai em contramão dessa característica ofensiva do Vasco. Mas já vamos falar sobre isso. O Tchê deve ser o próximo reforço dos Gigantes da Colina. A notícia em primeira mão já tem uns dias, foi ontem, na verdade, do Vene Casagrande, parceiro do Lucas Pedrosa. Abraço aos dois no SBT. Não conheço o Lucas Pedrosa, não conheço o Vene Casagrande. Aliás, eu não lembro nem de ter esbarrado com o Vene Casagrande na tribuna da imprensa. Na coletiva, com certeza, eu nunca esbarrei, porque mesmo quando é Vasco e Flamengo, eu vou para o lado do Vasco, ele vai para o lado do Flamengo. Mas ele sempre dá alguns furos. Foi ele, por exemplo, que anunciou a contratação do Rojas, que agora já saiu, foi um dos primeiros dispensados. Mas ele anunciou que o Vasco acertou, já chegou a um acordo com o Tchê, que está de saída do Botafogo. Acabou o contrato e o Botafogo não vai querer renovar e será o reforço do Vasco. Bom, eu gosto do Tchê, desde quando ele era do São Paulo. Todo mundo deve lembrar de um jogo no São Paulo, pelo Campeonato Paulista, não lembro se era contra o Novo Horizontino, se era contra... Era um pequeno de São Paulo, mas o Fernando Diniz, que era o treinador do São Paulo, que antes do Fábio Caeli ser anunciado, eram um dos cotados, já que o Pedrinho era fã do Fernando Diniz. Enquanto não vier um novo investidor, o Fernando Diniz vai ser sempre especulado devido a esse carinho que o Pedrinho tem
pelo Fernando Diniz. E em um jogo parece que o Tchê não obedeceu a função tática a ponto do Fernando Diniz, que é formado de psicologia, mas eu acho que o cara não deve ter aprendido nada na faculdade, o cara ficou totalmente descontrolado, chamando o Tchê de ingrato. Era a única coisa que ele podia falar, porque senão ia partir para palavras chulas. Dias depois ele foi para o Botafogo. Só que no Botafogo, o Gregóri, ele é volante, o Gregóri, e o Marlon Freitas estava voando, não tinha espaço mesmo lá. E acabou. E ele, de vez em quando, ele entrava no segundo tempo, no lugar de um e o outro. Não lembro se a maioria das vezes ele substituía o Marlon Freitas ou se era o Gregóri. Mas seja como for, é um jogador que eu gosto, porém, não é a prioridade do Vasco no momento. O Vasco tem como volante o Hugo Moura, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, Jair, o Paulinho. Não era a prioridade. A prioridade do Vasco é a zaga e o ataque. Sobretudo nas pontas. Thiago, vai voltar o Adson, vai voltar o DVD. O Adson vai voltar agora ainda no Carioca. O DVD não, o DVD é só no Brasileiro. Porém, como eles vêm de uma lesão grave, a gente não sabe se eles vão adquirir o ritmo de jogo, que é bem provável que não adquira logo de cara. Vai demorar. É natural até. Isso aí não é nem culpa da preparação física, muito menos dos atletas. É fisiológico que eles demorem um pouco para entrar no ritmo de jogo. Então acho que deveria priorizar a posição de atacante pelo lado e um centroavante para fazer ser uma sombra do Vaete. Thiago, você está assim por revanche, porque o empresário ou alguém que trabalha com o empresário do Vaete ofereceu ele para o Fluminense. Não, desde no Campeonato Brasileiro já queria. Eu acho necessário, até porque a temporada é longa, precisa alguém para a posição do Vaete, caso o Vaete não possa jogar por suspensão, tomara que não, batendo na madeira, lesão, era necessário. Agora, na posição que o Tchê joga, eu acho que não era a prioridade no momento, até porque se tem um setor que o Vasco não está ruim, é no meio campo. Mas aí fiquem livre para opinar, não tem resposta nem certa nem errada. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, e agora o Vasco deve ir estrancar os jogadores que estão mirando para a janela agora de janeiro, que é a maior. E espero que o Fábio Carelli tenha ciência dessa importância de reforçar a zaga e o ataque. Hoje, no futebol do mundo, todo mundo sabe a forma de todo mundo jogar, todo mundo sabe as qualidades e a carência dos times de jogar, principalmente quem atua no futebol brasileiro. O Fábio Carelli já disputou a segunda divisão no ano passado com o Santos, ok? Mas eu duvido que ele não
Tempo livre dele, ele não pegou jogos da Série A, até porque ele podia receber proposta de time da Série A, viu os demais clubes da Série A como que eles estavam jogando. Eu acho que ele tem a ciência, sim, das qualidades e defeitos do time do Vasco e como pedir reforços para atacar carências. Bom, tudo indica que o Léo Pelé vai ficar, até porque o Atlético Paranaense e o Vasco não estão chegando um denominador comum sobre a transferência do zagueiro. O Vasco quer dinheiro à vista, né? O Vasco pagou 16 milhões pelo Léo Pelé, né? Que é uma transferência, uma venda em dinheiro. E o Atlético Paranaense, na Série B, não gosta de tanto dinheiro assim. Então, acho que vai ser uma coisa que não vai rolar. Mas os dois clubes ainda continuam negociando, tentando chegar a um denominador comum. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E o Bruno Guimarães cria no Atlético Paranaense. Olha, eu acho que vai ter aí um certo YouTube que também trabalha num canal de TV aberta, que acha que o Atlético Paranaense é maior que o Vasco, né? O Cidadão, quando saiu o sorteio da CBF, que o Vasco ia pegar o Atlético Paranaense nas quartas de final, ele já cantava que o Atlético Paranaense estava nas quartas de final, na semifinal. O Vasco eliminou o Atlético Paranaense. Depois deu um showzinho aqui no YouTube, quando o Atlético Paranaense caiu, me matou de rir. O Cidadão me bloqueou. Ele gosta de zoar, mas não gosta de ser zoado. Quando eu zoei, o cidadão me bloqueou. Beleza. Mas aí o Bruno Guimarães cria o Atlético Paranaense. O sonho dele, da família dele, é que eles joguem no Vasco. Veja. É difícil falar, cara. Eu não penso muito assim, sabe? Eu queria realizar o sonho do meu pai também, de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína, mas eu tenho uma gratidão enorme, eterna pelo Atlético, que é o time que eu torço hoje em dia também, os dois. Então, eu penso um dia sim em voltar, quero terminar minha carreira no Brasil, com certeza. Mas eu ainda não planejei data, né? Há anos. É um pouco difícil, como eu falei, acabei de fazer 27 anos, tenho, sei lá, 10 anos aí, 12 anos pela frente. A gente vê jogadores jogando, Thiago Silva agora com 41, se eu não me engano, jogando em alto nível. Então, acho que ainda tenho muita coisa para fazer aqui na Europa. Meu sonho sempre foi jogar aqui na Premier League, jogar a Champions League. Então, é algo que, sim, passa pela minha cabeça terminar no Brasil, mas não sei quando, não sei aonde. É algo que ainda é muito vago na minha cabeça. Mas o Vasco é por causa que é o sonho do seu pai? Do meu pai, eu cresci em São Januário, nasci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Atlético Paranaense, então eu tenho uma gratidão eterna pelo clube, saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro, o que é que eu vou fazer, a gente vê jogadores às vezes voltando para o clube e acabando com o ídolo que eles têm, então fica sempre essa fuga atrás da orelha aí. Eu tenho uma história tão linda no Atlético, não queria manchar, não quero manchar de jeito nenhum. Mas, cara, isso é papo para daqui a uns 7 anos eu volto, a gente grava um especial aí, eu e você, e eu te digo onde é que eu vou voltar. Agora eu não tenho nada na cabeça. Dando os devidos créditos à matéria, as imagens são da ESPN Brasil. Cara, ninguém vai ter sonho de jogar no Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, que já foi campeão brasileiro em 2001. Eu acho até mais provável alguém ter sonho de jogar no Bahia, que foi campeão brasileiro de 88, do que no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Bahia tem uma história no futebol brasileiro, foi campeão da Taça Brasil com aquele presentaço que a CBF deu, dar status de campeão da Taça Brasil
campeão brasileiro. Eu acho que a Taça Brasil, até pela forma de disputa, tem mais a ver com a Copa do Brasil do que Campeonato Brasileiro. É para dar o status a Pelé, ser campeão brasileiro, porque o Pelé, o brasileiro mesmo começou em 71 para cá. E o Pelé não ia ser campeão brasileiro. O mais perto que o Pelé chegou de ser campeão brasileiro foi ser eliminado nas quartas de final no Brasileiro 74 com o Vasco. Que até o Roberto Dinamite fez gol e o Pelé depois cumprimentou o jovem Roberto Dinamite. Então, para dar status a esses monstros do futebol brasileiro, Garrincha, que foi até o Botafogo agora virou tricampeão brasileiro, porque em 68 o Botafogo foi campeão da Taça Brasil, dá status a ele de campeão brasileiro. Mas, voltando ao assunto, então, o Bahia, inclusive, quando o Pelé estava na saga de fazer mil gols, quase que ele fez antes contra o Vasco. Ele marcou um 1000º gol contra o Vasco de pênalti, quase o Andrada pegou, mas na rodada anterior, o Santos pegou o Bahia, o Pelé quase fez o 1000º gol lá, o zagueiro tirou em cima da linha, ou seja, o Bahia tem mais história que o Atlético Paranaense. O Bahia já fez 100 anos há muito tempo, e esse ano que o Atlético Paranaense fez 100 anos. E viu, o Bruno Guimarães, o sonho dele é vestir o de mal. Antes que fale, Pedrinho, por que não liga para o Bruno Guimarães? Já está joga hoje no Newcastle, na Inglaterra, né, a liga mais cara do mundo. Ele está fazendo pé de meia. E o Vasco, SAF, associativo, não tem condições de contratar um cara desse. Financeiramente não tem. Então, é torcer para chegar um novo investidor e aí sim a gente pode sonhar alto, viajar na maionese, de contratar um Bruno Guimarães ou outros caras como o Richarlison também, que também joga lá no futebol inglês. E ele nunca escondeu que é vascaíno, inclusive ele varre a madrugada lá na Inglaterra para ver jogos do Vasco. E quando o Vasco perde, ele já falou, não lembro qual é o canal do YouTube que entrevistou ele, que quando ele vai de cara amarrada para treinar lá no clube dele, os companheiros de time falam, já sei, o time no Brasil já perdeu, né? Então, esses caras, espero que chegue logo um investidor para a gente poder, pelo menos, viajar na maionese, e o Vasco tenha a condição de contratar esses caras. Antes disso, a SAF, associativa, com todo o respeito aos... Agora, não é só na Fórmula 1, os fãs do Ayrton Senna que tem seita, né, do piloto, também no Vasco me parece ter uma seita do Pedrinho. Então, é isso, galera! Até o nosso Desperta Vascaíno e uma boa noite com o resumo do sábado do Vasco. Até mais.